Então, muito boa tarde. Você está no pontapé de canto. Toca acordar. Você está no pontapé de canto, um programa semanal de análise de futebol e apenas futebol de António Tadeia e Camilo Lourenço. Estamos na primeira parte e, como sempre, vamos fazer o balanço da jornada anterior. Jornada que trouxe uma alteração da liderança, com a vitória do Porto sobre o Benfica, e também uma aproximação do Sporting ao Benfica e, naturalmente, o sonho de alcançar o segundo lugar. Ora, é por aí exatamente que vamos começar. António, cumpriu-se aqui um dos cenários que havias traçado, que era se o Porto ganhasse ao Benfica, isto mudava tudo. E, de facto, mudou. Coloca o Porto 2 pontos à frente do Benfica, deixa o Benfica à mercê do Sporting e, ainda para mais, deixa o Porto a 3 pontos, efetivamente, do Benfica, porque ganhou na Luz. E, portanto, se houvesse algum empate de pontos no final do campeonato, o campeonato cairia para o lado do Porto. Sim, boa tarde. Os cenários eram vários, não é? Aquilo que eu tinha falado, até inclusive julgo que foi aqui contigo, que falei fiz até o paralelismo com o campeonato de há 2 anos, em que o Sporting estava à frente também com uma ligeira vantagem sobre o Benfica, recebeu o Benfica em casa, mas acabou por perder o jogo em casa. Mas havia mais jornadas. Permitir ultrapassagem. Havia mais jornadas, eram 9 jornadas nessa altura, agora são apenas 4. É uma diferença. É uma diferença grande, até porque substancial. Tem 2 jogos difíceis apenas. Certo. Mas eu acho que, na altura, se bem te lembras, tanto Benfica como Sporting ganharam os 9 jogos que tinham ali até a final. Claro que não foi bom. E a distância que havia, ou que ficou a seguir àquela jornada, no início de março, foi a mesma que se verificou no final do campeonato. Eu acho que, não quero dizer que isso vai acontecer agora também, mas acho que grande parte daquilo que se passou no jogo no Benfica-Porto do último domingo teve a ver com aquilo que a pressão faz às equipas e com a falta de pressão que o Benfica terá sentido. Enfim, é uma tese como outra qualquer, é a minha. Eu acho que o Benfica, olhando especificamente para aquilo que aconteceu, o Porto ganhou o jogo porque foi quem quis ganhar o jogo. O Benfica não quis. O Benfica quis, na segunda parte. O Benfica quis empatar o jogo. O Benfica, a partir de determinada altura, deixou que aquela possibilidade de o empate o manter no primeiro lugar lhe toldasse um bocadinho Mas achas que isso foi complexo do treinador ou foi a equipa que sentiu isso? Eu acho que isso é subconsciente dos jogadores também e do mas treinador e de toda a gente. Um mas é claro que acontece sempre. Aconteceu ao Porto. O Porto, quando se viu com 5 pontos de avanço, e se bem te lembras, o Porto há 4 jornadas tinha 5 pontos de avanço do Benfica. É verdade. Quando se viu com 5 pontos de avanço, foi a Paços de Ferreira e pensar, isto está tudo está ganho, é para passear daqui até ao fim. Pimbas, perderam, não é? Porque não é assim que funciona. A este nível e com as diferenças mínimas que há entre as grandes equipas no campeonato, achar que as coisas estão feitas é meio caminho andado. Alijar um bocadinho da pressão é meio caminho andado para não se ganharem jogos. Foi o que aconteceu há 2 anos com o Sporting também. O Sporting tinha 5 pontos de avanço, empatou em Guimarães. Ou melhor, o Sporting na altura tinha 4, empatou em Guimarães, ficou com 2. Recebeu o Benfica a achar que o empate serve, não é? Então acabou por perder. E agora aconteceu a mesma coisa ao Benfica. O Benfica chega ao jogo com o Porto a pensar, o empate serve, acaba por perder. Tu dizes-me aí, foi só a partir dos 75 minutos. Bom, foi a partir dos 75 minutos porque estás a marcar no teu quadro de jogo o momento em que o Rui Vitória troca Sérvio por Samaris para tentar equilibrar o meio campo atrás. Mas a ideia aí não foi aí que o Porto... Sim, não foi aí que o Porto passou para cima do jogo. O Porto passou para cima do jogo aos 35 minutos e a partir daí esteve em cima do jogo até a final. O Benfica conseguiu um bom início de jogo, teve algum predomínio na fase inicial da partida. Não é que tenha tido uma entrada muito forte, mas conseguiu ainda assim, em algumas diagonais, tanto do Sérvio como do Rafa, sobretudo do Rafa, criar algum embaraço para a zona defensiva do Porto. O Porto até, inclusive, começa o jogo com o Marega na direita, o Otávio no meio. A dada altura troca o Marega com o Otávio e perde com isso.
porque aquilo que se viu foi, a partir da altura, o Marega desaparecer um bocadinho do jogo. Depois percebe-se porquê, e eu já te vou explicar porquê. E o Benfica acentuou um pouquinho o seu domínio, mas o Porto já tem, os últimos 10 minutos da primeira parte, o Porto já chega 2 vezes com perigo à baliza de Varela. Na segunda parte, praticamente, foi o Porto quem teve quase sempre por cima da partida. Acabou por marcar ao minuto 90, mas já vinha fazendo por isso até inclusive mais cedo. Porquê é que eu acho que a questão Marega só começou a funcionar na segunda parte? Alguma coisa o Sérgio Conceição deve ter explicado ao Marega, ao intervalo, porque o Marega na segunda parte passou a cair muito mais no espaço entre o central e o lateral, e a conseguir receber as bolas que lhe eram endereçadas. Mas isso não te surpreendeu? Não é habitual ver Marega naquela posição. O Marega costuma alternar. O Porto joga muito com uma movimentação, ou jogava quando tinha os seus jogadores todos em bom momento, que passava muito pela saída de Marega da zona central para atacar o corredor lateral e ao mesmo tempo com as diagonais do médio ao direito, que costumava ser o Otávio, precisamente para aparecer no meio. O que se passou aqui foi diferente. O que se passou aqui foi teres o Soares e o Marega, os dois numa posição mais central, o Marega um pouco mais retraído, mas ao mesmo tempo também o que se passava era haver a bola a entrar para as diagonais curtas do Marega, que desta posição mais retraída acabavam por aparecer no espaço quase sempre entre o Jardel e o Grimaldo. Fez isso entre o Jardel e o Grimaldo, fez isso entre o Rubem Dias e o André Almeida, mais dificuldades aí do que sentiu do lado contrário. E aí o Porto começou a criar algum embaraço também à defesa do Benfica. O que aconteceu ao Benfica? Achas que não percebeu essa mudança tática ou não se adaptou? Não tem a ver com perceber, enfim, não se adaptou, mas também o Porto não teve um jogo de superioridade flagrante, não é disso que eu estou a falar. Estou a falar de um jogo em que, a dada altura, e é aí que eu acho que funciona o subconsciente e funciona o tal fator que é a pressão. Eu acho que não há campeões sem pressão. Uma equipa só consegue ser campeã se estiver pressionada, ou então se os outros forem todos muito piores. Porque a partir do momento em que uma equipa permite o aligerar da pressão, está a baixar em 20% o seu rendimento. E se baixa o seu rendimento, inevitavelmente, se o jogo for um jogo equilibrado, acaba por não ganhar. Bom, deixa-me voltar um bocado atrás. O Benfica começa o jogo com um problema grave, que foi outra vez Jonas fora. Sim. Isso mudou completamente a forma de jogar da equipe. Sim. Manteve um Jiménez lá à frente que esteve sempre muito sozinho. Porque tanto o Rafa, quando entrava pela direita, como sim, o Sérvio, este Benfica com com Jiménez, Rafa e Sérvio, é um Benfica muito mais eficaz nos momentos de jogo de contra-ataque e de ataque rápido. Não é um Benfica tão eficaz no ataque posicional. E porquê? Porque Jonas é um jogador extraordinariamente inteligente na fase de criação. É um jogador que baixa muito para o espaço entre linhas e que ali consegue quase sempre criar os desequilíbrios, funcionar como ponto de transição. A bola vai de um jogador de meio campo, quase sempre Zivkovic ou Pizzi, entra ou até às vezes dos laterais, entra no Jonas e o Jonas consegue descobrir sempre alguém numa posição mais favorável para a finalização. Sem Jonas, o Benfica não teve esse ponto de ligação dentro do bloco. Sim, Jiménez é um jogador diferente. Jiménez é um jogador que, atenção, muito daquilo que o Benfica fez de bom no início do jogo teve contributo de Jiménez, do meu ponto de vista. Porque Jiménez, sendo um avançado muito móvel e lutador, caía quase sempre nos corredores laterais. Dava uma amplitude grande ao ataque do Benfica. E quando Jiménez cai nos corredores laterais, inevitavelmente alguém tem que o acompanhar e inevitavelmente vai abrir espaço no corredor central, e isso permitiu muitas vezes as tais diagonais curtas do Rafa, que apareceu vindo da direita em situação também de criar perigo para a baliza do Porto. Agora, não chegou. Não chegou porque o Benfica praticamente não teve jogo interior. E hoje em dia é muito difícil ganhar jogos sem ter jogo interior. Se formos a ver as grandes equipas do futebol europeu, impõem-se quase sempre pela qualidade que metem no seu jogo interior. E as equipas de Guardiola são bons exemplos. E o Benfica sem Jonas não teve jogo interior. Porquê? Porque Pizzi não está, de facto, num bom momento. Viu-se novamente. Porque Zivkovic, francamente, não vi nenhum contributo dele no jogo. E porque tudo aquilo que o Benfica foi conseguindo fazer em termos ofensivos resultava da inserção dos laterais e dos movimentos em diagonal dos dois alas, sobretudo o Rafa, volto a dizer,
mas quase sempre numa altura em que havia mais espaço, e quando há mais espaço é no ataque rápido e não no ataque posicional. Bom, bom, eu estou convencido, a partir vendo o jogo de Setúbal e vendo o jogo com o Porto, eu estou convencido que o Benfica vai perder o campeonato, precisamente porque não tem Jonas nesta parte final do campeonato. É um risco que se corre com a jogabilidade de Jonas. Pois, mas é uma pergunta que te ia fazer. Tu não achas que aqui há interrogações a colocar em relação ao departamento médico do clube, por exemplo? Não sei. Quando comparas, por exemplo, com o Porto recupera o Marega numa... Sim, mas o Marega esteve um mês e picos fora também, não é? Quer dizer, pois, mas portanto, são homens, não são máquinas. O Herrera, quando te recordas, saiu da seleção mexicana com o selecionador a dizer que ele não voltaria a jogar esta época. E o departamento médico do Porto recuperou o Herrera. Sim, não sou capaz assim, não sou médico. A minha área de análise é outra. E não sou capaz de dizer se o Jonas era recuperável ou não era. Eu não sei, até hoje não sei exatamente qual é o problema de Jonas. Fazendo um paralelismo, William Carvalho está de fora, e é um jogador mais jovem, está de fora do Sporting há algumas semanas também com fadiga muscular. Isto é culpa do departamento médico? Não sei. Mas eu não sou capaz de dizer. A dúvida aqui é sobre a forma como se planeia esta parte física dos jogadores. É essa a minha dúvida. Mas deixa-me voltar outra vez ao jogo. Eu perguntei-te na semana anterior o que é que Rui Vitória via no Seferovic. E volto a perguntar-te esta semana, porque eu acho que aquela pergunta que te fiz na semana passada aplica-se inteiramente a este jogo. Mas falas que da entrada do Seferovic a 3 minutos do fim. Sim. Eu acho que o que ele viu ali foi fortalecer a equipa nas bolas paradas. Pois, mas visto onde é que saiu o gol do Porto. Basicamente. Quem é que não acompanha o Marega? O Herrera. Era o Seferovic que tinha que acompanhar o Herrera. Não, mas era o Xavier que estava ao pé do Herrera. Enfim, acho que é um longo shot. Se tu vires a bola entra em... O Benfica tem dois médios centro, né? Por acaso não fiz a análise do golo. Não, mas quem está ao pé de Marega aliás, é o Herrera e o Seferovic. Bom, se me perguntas o que é que eu acho que o Rui Vitória quis com a entrada de Seferovic naquele momento, faltavam 3 minutos para o jogo acabar, e eu acho que foi basicamente isso, foi ganhar altura e capacidade de concretização ofensiva e capacidade defensiva em cantos e livros laterais, que ocorressem daí até ao final do jogo. Não vejo outra justificação, não vejo na alteração nada de tático, de facto não parece que haja ali sequer uma mudança acentuada de sistema. O que se passou foi que saiu o Pizzi, que estava como terceiro médio, entrou o Seferovic, que será mais, mas enfim, com 3 minutos para jogar também podia perfeitamente. Não teria sido melhor em vez de Samaris entrar o João Carvalho, por exemplo? Não sei. Sabes que no futebol não há contrafactual. Assim, o João Carvalho não joga há algum tempo já também, não é? Joga sem algum ritmo. Mas nós sabemos que Samaris e Feixa não jogam. Acho que esta equipa do Benfica defende tanto melhor quanto mais à frente defender. E acho que geralmente, ou seja, o Benfica tem jogadores agressivos no processo defensivo, nas suas linhas mais avançadas. Jiménez é um jogador agressivo no processo defensivo, Salvio é um jogador agressivo no processo defensivo, Sérvio é um jogador agressivo no processo defensivo, já não o são tanto o Pizzi e o Zivkovic, e o Benfica só tem a ganhar em concentrar estas unidades de labor defensivo o mais à frente possível. Sempre que esta equipa do Benfica tenta defender mais atrás, acaba por se dar mal. Já aconteceu algumas vezes, voltou a acontecer no jogo com o Porto. Porquê? Porque é uma equipa que, em termos de processo defensivo, em termos, eu por acaso não me apercebi dessa questão de Seferovic que estás a levantar, mas também te digo que se era ele lá estava, é porque a equipa estava seguramente mal posicionada. E porque quanto mais perto da área se defende, e no caso deste Benfica isso é evidente, pior se defende. Porquê é que sai Rafa? Estava a ser uma das poucas unidades capazes de prender os defesas do Porto e os alas do Porto lá atrás. E ele não parecia esgotado fisicamente. Sim, sai o Rafa porque já tinha saído o Sérvio, não é? Se não me engano, ou não? Não, o Sérvio sai a seguir. Pronto. Eu acho que naquele momento o que faria mais sentido, enfim, eu não vejo nenhuma razão objetiva nas substituições para as substituições do Benfica, tirando a última, que foi a única que eu percebi. Acho que a ideia é mesmo. Quer dizer, eu percebo a ideia do Rui Vitória ali,
é, claramente, o Porto tinha feito substituições de cariz ofensivo. O Porto insere Corona, que é um jogador que dá 1 para 1 e dá capacidade para abrir o jogo na direita. Tinha inserido o Oliver, que é um jogador que dá criatividade e critério de saída de bola no meio campo. Foi exatamente o meu comentário. E, por fim, insere Aboubakar, que é um jogador que dá explosão na frente e que dá também capacidade de finalização. O Rui Vitória terá tentado equilibrar as coisas mais atrás, do meu ponto de vista, erradamente. Mas, enfim, não posso provar-te aquilo que te estou a dizer. Que a coisa teria funcionado melhor de outra maneira. Perguntas-me porquê é que sai o Rafa? Provavelmente o Rafa, quando sai, entra o Salvo. Eu sei que vocês é um jogador que estava naquela posição e entra Salvo na mesma posição. Não gostam de fazer esta parte porque não é contrafactual, António, mas por isso é que a gente porque é que nós somos comentadores, não é? Porque nós temos a nossa opinião sobre alguma coisa não, que se certo. passa no jogo. Eu não percebo nada disso. Sim, aquilo que te disse foi que não havia contrafactual relativamente ao João Carvalho. Não creio que fosse uma melhor solução, porque João Carvalho tem estado fora da equipa há muito, muito tempo. Enfim, também podes-me dizer também o Oliver, pois é verdade. Também o Marega estava, é verdade, e entrou bem. Mas isso tem tudo a ver com a forma como é feita a liderança da equipa. E eu acho que a liderança do Sérgio Conceição é muito mais visceral, e a liderança do Rui Vitória é muito mais pacífica e se calhar até a liderança de Sérgio Conceição é o eletrocardiograma. A liderança do Rui Vitória é muito uma flatline. E isso é bom para umas coisas, é mau para outras. Neste caso parece-me que seria mau para chamar ao jogo os jogadores que não têm estado em competição. Bem, primeira parte chegou ao fim. Nós já analisámos exaustivamente o Porto-Benfica, e agora, o Benfica-Porto, e agora vamos para a segunda parte falar do Sporting, porque há muita coisa a dizer, não só sobre o jogo de ontem, de domingo à noite, como também com o jogo da manhã. Até já, 30 segundos.